Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. A gente vai continuar com o mercado de câmbio, mas uma aula mais tranquila, tá? Impactos da taxa de câmbio. Muito do que a gente vai ver agora a gente já viu nas aulas passadas, tá? Bem tranquilo. As taxas de câmbio, elas influenciam no movimento de exportações e importações que acontecem no país. Bom, sob a ótica do exportador, que está aqui no nosso país, por exemplo, que recebe em dólares, é mais interessante que a taxa de câmbio ela esteja elevada, pois quando for converter os dólares, ele vai receber mais reais. Então pensa, por exemplo, uma empresa no Brasil que faz vendas lá para fora. A venda que ela fez foi de 30 mil dólares. Vai receber em dólares, né? Quando ela for fazer a conversão desse dinheiro no mercado de câmbio, se a gente tem uma situação onde a taxa de câmbio nominal ela é de R$ 5 para cada dólar, ela vai receber 150 mil reais. Se a gente tem uma outra situação, aonde cada dólar é vendido por R$ 3, ela vai receber 90 mil. E aí eu pergunto, é melhor receber 150 ou é melhor receber 90? Claro que é melhor receber 150, tá? Então, para o exportador, é melhor para ele que a taxa de câmbio ela esteja elevada. Para o importador, a lógica é contrária, né? Para o importador, que compra em dólares, é mais interessante que a taxa de câmbio ela esteja mais baixa, pois quando for converter os dólares, ele irá gastar menos. O importador, ele compra produtos lá de fora, ou seja, ele tem que pagar em dólares, ele tem que trocar os seus reais que ele tem aqui por dólares para fazer a compra. Então, uma compra de 30 mil dólares, com a primeira situação, ele vai ter que pagar 150 mil. Numa seguinte situação, onde a gente tem R$ 3 para cada dólar, ele paga 90 mil. É melhor pagar 90 ou 150? Melhor pagar 90. Então ele vai preferir uma taxa de câmbio que seja menor. Bom, dito isso, então, a gente já viu, né? Quando é melhor para exportação, quando é melhor para importação. Agora a gente vai ver a relação, né, que a gente tem da taxa de câmbio com a taxa de juros interna e depois com a taxa de juros externa. Existe uma relação inversa entre taxa de juros interna de um país e a taxa de câmbio. Ou seja, caso a taxa de juros se eleve, por exemplo, a taxa de câmbio ela diminui, provocando uma valorização da moeda nacional. Por que isso acontece? Quando a taxa de juros ela sobe, considerando os juros externos como constantes, né, ceteris paribus, isso implica uma entrada de divisas no país, já que os investidores externos que investem em títulos brasileiros são atraídos por uma remuneração melhor. Nessa situação, a quantidade de moeda estrangeira no país aumenta, fazendo com que haja uma queda na taxa de câmbio e valorização na moeda local. É aquilo que a gente já falou em várias aulas, né? Se a nossa taxa de juros ela sobe, isso vai fazer com que investidores que estão lá fora tragam mais dinheiro aqui para o nosso país. Entrada de dólares, entrada de moeda estrangeira no nosso país, vai fazer com que o dólar ele baixe o valor, né? Porque tudo que a gente tem mais abundante, o seu preço cai. Se o dólar baixou de preço, isso faz com que a taxa de câmbio ela diminua e a gente tenha uma valorização da nossa moeda local. Por outro lado, se os juros internos caírem, isso implica uma saída de divisas do país, pois os investidores estrangeiros irão procurar outros países para remunerar o seu capital. Aí nessa situação, então, a quantidade de moeda estrangeira diminui, elevando a taxa de câmbio e desvalorizando a moeda local. Em resumo, tá? Aumento nos juros internos. A gente tem uma entrada de divisas, entrada de moeda estrangeira. A gente tem um câmbio que se valoriza e a gente tem um foco maior na importação. Porque, de novo, né, quando a gente tem uma taxa de câmbio que ela é mais baixa, a gente tem mais importação. Taxa de juros internos caindo, a gente tem uma saída de divisas, o câmbio ele se desvaloriza porque tem menos dólares sendo negociados aqui, e isso favorece as exportações, tal como a gente viu aqui. E com a taxa de juros externa, olha só, se os juros dos Estados Unidos sobem, por exemplo, isso vai fazer com que haja uma fuga de capitais do Brasil para os Estados Unidos. Tá? Então, por exemplo, se a gente mantém os juros que estão aqui, né, aqui está a 10%, lá nos Estados Unidos está a 2%. Se lá nos Estados Unidos subiu a 4%, ou seja, está mais atrativo lá nos Estados Unidos do que estava na situação anterior, tá? Levando em consideração que é um país que tende a pagar juros menores, por conta da sua segurança, né, e tudo mais. Aí as pessoas vão começar a levar o dinheiro lá para os Estados Unidos. E isso vai fazer o quê, então? Uma alta nos juros externos de outros países faz uma saída de divisas aqui do nosso país. Isso faz o câmbio desvalorizar. Sim, porque menos dólares aqui, dólar ele se eleva. E o câmbio, a nossa moeda local, ela desvaloriza. Isso favorece exportação. Juros externos diminuíram. Estados Unidos estava em 2%, agora caiu para 1%. Opa, a galera vai tirar de lá, vai colocar no Brasil. Entrada de divisas, câmbio valoriza e a gente tem mais importações.
Dito isso, olha outro conceito importante, tá? Agora a gente vai ver o diferencial entre as taxas de juros. Porque aqui, né, quando eu considerei a taxa de juros externa, eu estava considerando como constante a taxa de juros interna. Quando eu olhei a taxa de juros interna, eu estava considerando como constante a taxa de juros externa. Mas na verdade o que acontece é que podem, né, mudar essas taxas de juros de forma simultânea. A gente pode ter um aumento da taxa de juros aqui no Brasil e um aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos. E aí a gente vai entender isso daqui, entre outras coisas, com o prêmio do risco. Assim como empresas, os países também são avaliados de acordo com a qualidade de sua economia e a capacidade de pagar os títulos emitidos. É comum, nesse caso, comparar os títulos dos países soberanos em moeda estrangeira com os títulos emitidos pelos países emergentes, tá? Por exemplo, se a gente está pensando em crédito, em nota de crédito aqui no nosso país, a gente pode avaliar, por exemplo, quanto que a taxa Selic ela está pagando, porque é isso que os títulos públicos, em tese, vão estar pagando. Se a Selic está 12%, eu sei que no mercado de títulos públicos eu consigo essa segurança aqui, aliás, consigo esses 12% com essa segurança dos títulos públicos, ou seja, menor risco de crédito. Se eu for procurar algo no mercado fora dos títulos públicos, eu tenho que conseguir algo que pague mais do que esses 12%, né? Senão eu invisto aqui nos 12% porque eu tenho a segurança, tenho liquidez. Quando a gente olha para diferentes países, a gente também vai olhar isso, tá? Só que daí a gente não vai olhar especificamente os títulos públicos em relação a títulos privados. A gente vai olhar o país como um todo. A gente olha, por exemplo, os Estados Unidos em relação ao Brasil. Qual dos dois países fornece mais segurança, fornece um risco país, que é o que a gente chama, menor? Os Estados Unidos, né? Eles têm mais solidez econômica. Ou seja, se a gente tem as mesmas taxas de juros que estão sendo praticadas no Brasil e nos Estados Unidos, por que alguém vai querer colocar, por exemplo, dinheiro no Brasil, se o risco de crédito lá nos Estados Unidos, o risco país dos Estados Unidos é menor do que no Brasil, tá? Então, por conta disso, a gente, se quiser chamar investidores externos, a gente tem que ter uma taxa de juros que seja maior. E o prêmio do risco é isso, é essa diferença entre a taxa de juros de países emergentes, tal como o Brasil, em relação a países soberanos. Porque se não houver essa diferença, os investidores vão preferir colocar os seus dinheiros nos países soberanos. O prêmio de risco, ele é a diferença entre o rendimento de um investimento em um país emergente e o rendimento dos títulos de países soberanos, como os dos Estados Unidos, por exemplo. Então, taxa de juros nos Estados Unidos é 3%, taxa de juros no Brasil 10%. O prêmio do risco é a diferença entre esses dois, tá? 7%. Não necessariamente a diferença vai ser exatamente 7%, tá? Tem que fazer o cálculo aí de juros compostos, porque a gente está tratando de juros. Mas para a gente entender a lógica, é isso. O prêmio de risco é a diferença entre a taxa de juros de países emergentes e de países desenvolvidos, países soberanos. O prêmio de risco ele também influencia na taxa de câmbio, pois quanto maior o prêmio de risco, maior tende a ser a entrada de divisas no país, levando a uma redução na taxa de câmbio. Ou seja, quanto maior for essa diferença aqui entre as duas taxas de juros, né? Então, essa é uma situação A, por exemplo. Eu posso ter uma situação B aqui, aonde a taxa de juros dos Estados Unidos foi para 4%, mas a do Brasil foi para 12%. Qual que vai ser o prêmio de risco aqui? Vai ser 8%. O prêmio de risco na situação B, 8%, é maior do que na situação A. Ou seja, ainda que tenha aumentado a taxa de juros nos Estados Unidos, a do Brasil aumentou mais ainda. Aí, nesse sentido, os estrangeiros eles vão ver que agora está mais atrativo colocar no Brasil dinheiro. Quando eles colocarem dinheiro aqui no Brasil, a gente vai ter mais dólares aqui, vai acontecer então uma valorização do real, porque o dólar ele vai perder valor. Tá? É isso, é como se a gente estivesse só aumentando a taxa de juros, só que a gente está fazendo o diferencial entre os dois países. Se o prêmio do risco ele diminuir, por outro lado, a fuga de capitais, levando a taxa de câmbio e desvalorizando a moeda local. Tá? Então, é basicamente isso que a gente já viu aqui, tá? Só que em relação agora ao prêmio do risco, que é essa a diferença entre os dois. Então, a gente poderia pensar da seguinte forma, né? Prêmio de risco maior, a gente tem entrada de divisas, câmbio valoriza e mais importação. Prêmio de risco caindo, ou seja, a diferença de juros entre o país emergente e o país soberano, ela ficou mais próxima, essa diferença, ao invés de ser 7%, ela ficou para 6%. Né? O Brasil baixou a taxa de juros para 9% e os Estados Unidos manteve a sua taxa de juros. Aí, nessa situação aí, a gente tem juros internos, a gente tem um prêmio de risco que está caindo, a gente tem saída de divisas, câmbio desvaloriza e a gente tem exportações, tá? Basicamente, é isso.
Bom, eu vou fazer o corte aqui e a gente volta para resolver essas questões.